Como de costume, a cada reta final da temporada eu separo os melhores animes segundo minha visão duvidosa, minha opinião duvidosa. Mas antes de qualquer coisa, eu só quero avisar que o canal agora tem um sistema de membros, onde postarei vídeos exclusivos para os assinantes, que a princípio postarei todo domingo um vídeo extra e tentarei me manter assim, tentarei manter essa rotina assim pelo menos. Se por um acaso da vida alguém assinar isso, eu agradeço desde já seu apoio, seja você membro ou não, eu agradeço seu apoio, muito obrigado. Bem, como estamos na reta final da temporada de animes de outubro 2023, resolvi separar esses 10 animes sem contar as continuações, apenas animes novos. E antes que eu me esqueça, essa não é uma lista do pior para o melhor ou qualquer coisa do tipo. Como tem todo tipo de gênero, então é melhor não classificar, pelo menos eu prefiro fazer assim. Então, sem mais enrolação, vamos começar com Undead Unluck. Nesta história nós acompanhamos a Fuko, uma jovem que queria ir dessa pra melhor logo no início da história. Isso porque a Fuko tem a habilidade de negar a sorte de quem encostar nela. Com isso, é aqui que também conhecemos o Andy, um morto-vivo que está buscando uma forma de ser morto, de literalmente ficar morto, já que ele é um imortal, né? E talvez a chave para esse objetivo do Andy seja a Fuko, porque quanto mais íntima for a relação com a heroína, mais forte será a habilidade de negar a sorte. Claro, Undead não envolve só isso, porque nesse mundo da obra existem monstros e uma organização que combate esses monstros, levando os protagonistas a entrar em uma organização chamada The Union, que é onde irá girar a história principal. Por isso espere muita ação, comédia, drama e um pouco de romance com Eti também. Fica essa recomendação, é um anime muito bom. Já o anime seguinte é Seiken Gakuen. Nessa obra de fantasia, o Lorde Demônio, o Leonis, se selou por mais de 1000 anos. O problema é que quando ele despertou, o Leonis basicamente virou uma criança de 10 anos. Fora que o mundo atual mudou muito em comparação com a época em que ele vivia. E para ele aprender mais sobre esse novo mundo desconhecido, o Leonis acaba se juntando a Rizélia, uma cavaleira da espada sagrada, que tem como objetivo eliminar os monstros chamados de vazio. É uma boa obra de fantasia com ação e harém, nada incrível, mas bom para passar o tempo pelo menos, fica essa recomendação também. E um anime que eu não poderia deixar de fora dessa lista é Kinkansha no Mahou, eu acho que assim se pronuncia, mas beleza, que também é conhecido como a Return Magic Show Be Special. Esse anime é a adaptação de um manhwa coreano, que apesar de não ter uma animação de qualidade, ainda assim é algo bom para te entreter nesse final de ano. Aqui acompanhamos o Desir Arman, um dos últimos remanescentes da incursão ao mundo das sombras, onde após o seu grupo ter sido massacrado, o protagonista acaba voltando 13 anos no passado, assim tendo mais uma chance de impedir o fim do mundo. Essa é mais uma obra de fantasia envolvendo o conceito de magia com bastante foco em batalhas para impedir o avanço do mundo das sombras. Não sou um exímio fã de Return, mas eu reconheço que tem de fato uma história interessante e personagens que eu gosto muito, como por exemplo a romântica, o lado tsundere dela me atrai um pouco, fazer o quê? Outra menção aqui na lista fica com Boushoku no Berserker. E sim, outra história de fantasia, eu juro que é apenas coincidência. Nesta obra nós acompanhamos o Fate, um jovem que tem uma habilidade chamada de Gula, que a princípio essa habilidade era descrita como uma maldição por causa de sua fome insaciável. Mas quando o protagonista começa a aprender mais sobre o seu poder, ele descobre que a Gula pode obter habilidades e upar conforme ele consome a alma de seus inimigos, tendo basicamente um crescimento sem limite. Com isso, a história vai seguir com o Fate se aventurando, seja pelo seu próprio bem, para manter sua fome controlada ou para proteger a Roxy, a heroína principal da história, que é basicamente uma cavaleira sagrada e par romântico do protagonista. Claro, vão ter outras garotas com o decorrer da história e vai acabar virando um harém, mas a principal é a Roxy. A história em si tem esse foco na ação com romance, apesar do Fate ser bem denso quanto a mulheres, mas eu posso relevar isso pelo menos, porque é uma obra que eu particularmente curto muito, então fica essa recomendação também. Seguindo, o anime seguinte é Koniaku Haki, que podemos definir como o anime relaxante dessa temporada.
É uma obra que puxa muito pra comédia com um romance bem levezinho. Nesta história, a Charlotte, a heroína principal e filha de um duque, foi acusada de traição e teve seu noivado rompido. E por causa disso, ela acaba sendo expulsa de casa. Mas, por sorte, é aqui que entra o Allen, o protagonista masculino, e a pessoa que resolveu acolher a Charlotte. A trama segue o Allen tentando ensinar a heroína a aproveitar mais sua vida e não ficar presa aos ensinamentos de sua antiga rotina. Basicamente é isso, é basicamente o protagonista tentando mimar ela. É literalmente isso. Bem, o romance aqui é algo bem lento, então não espere grandes avanços, já deixo avisado isso pelo menos, mas fica essa recomendação. Outra obra que separei aqui é Hametsu no Okoku. Nesta obra, as bruxas e os humanos permaneceram por muito tempo em paz, com as bruxas sendo as escolhidas pela deusa para guiar os humanos. Mas, com os avanços tecnológicos, a humanidade não estava mais vendo com bons olhos as bruxas, assim iniciando uma caçada a todas elas. Que com isso acabou ceifando a vida da mestra do Adonis, assim fazendo o protagonista jurar vingança contra toda essa escória chamada de humanos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre Hametsu, caso alguém quiser saber um pouco mais sobre essa história de vingança, vou deixar o link na descrição do vídeo se eu não esquecer. Dito isso, outro anime desta temporada de outubro em andamento que está me entretendo um pouco é Kenkenzumi Nakimi. Obviamente não vou pronunciar o nome inteiro por motivos óbvios, então vamos só seguir em frente. A história aqui gira em torno do Kashima Ryuto, um estudante como qualquer outro do segundo ano do ensino médio que possui poucos amigos. Coisa normal em anime já isso. Com isso dito, certo dia, quando o protagonista perdeu em um jogo de punição, como consequência teve que se confessar para a garota mais popular do seu colégio, a Shirakawa Aruna. E a questão é que mesmo sem se conhecerem direito, Aruna acaba aceitando a confissão do protagonista, e eles já engatam uma relação logo no primeiro episódio, quem diria, né? Bem, o Ryuto fica surpreso com isso, mas o fato da Aruna ter aceitado é porque essa heroína é bem aberta a esse tipo de coisa amorosa. Quem assistir isso vai entender. É uma boa obra de romance em lançamento atualmente, apesar do protagonista ter um jeito bem denso, mas é algo que eu posso relevar, porque eles já estão namorando desde o primeiro episódio, então é algo bom isso pelo menos. Já o próximo anime é Shangri-La Frontier. Nesta história, o Hakurou, um jovem que está acostumado a jogar apenas jogos ruins, jogos que são literalmente um lixo, mas para dar uma variada e ter um novo desafio, é aqui que entra o Shangri-La Frontier, que é conhecido como o jogo divino, sendo tão popular que conta com um mundo fantasioso imenso com mais de 30 milhões de participantes. É basicamente um anime que tem uma leve pegada tipo Sword Art Online, na questão da imersão dos jogos, mas a história não tem nada a ver, é só a imersão mesmo. É um bom anime para quem não tem nada para assistir nesse final de ano, não tem um plot incrível ou coisa do tipo. É apenas o protagonista se aventurando em um jogo de VR MMORPG. Para quem curte essa temática, pode ser uma boa escolha. Outra menção aqui nessa lista vai para Ragnar Crimson, onde eu posso definir essa obra como uma história cheia de personagens overpower, principalmente os dragões. A premissa aqui é basicamente uma guerra entre humanos e dragões, obviamente, onde o Ragnar, o nosso protagonista, acaba recebendo um hack do seu eu do futuro, para assim dar um fim com todos os dragões presentes no mundo. Pra quem curte uma trocação gratuita com muita porradaria desenfreada, eu acho que Ragnar Crimson pode ser o anime certo. Fora que o protagonista e sua parceira, a Crimson, são muito overpowers, por isso dá gosto de assistir eles solando os dragões, tá? É muito bom isso, esse anime é muito bom. E independentemente do gênero da Crimson, é uma das waifus dessa temporada de outubro, desse final de ano, independentemente do gênero. Por fim, mas não menos importante, e talvez meu anime favorito dessa temporada, Kimi no Koto. Nessa obra, o Rentaro, que é o protagonista, já se confessou mais de 100 vezes ao longo de sua vida, mas sempre foi rejeitado, o cara sempre foi rejeitado. Com isso, como compensação, quando Rentaro estava orando para sua sorte mudar, um deus acaba aparecendo e falando que o protagonista terá 100 almas gêmeas, literalmente 100 namoradas, e é aqui que inicia a história de um dos maiores harém dos animes de todos os tempos.
E não se engane, é um harém, mas o protagonista dá muito orgulho nessa história e o romance com todas realmente avança. Só não tem os finalmente, mas avança de fato na questão de engatarem uma relação. A obra foca principalmente no romance harém com muita comédia envolvida, que particularmente pra mim acabou virando o melhor anime de comédia com romance dentre todos desse gênero, de romance com comédia. Por isso deixei por último pra fechar com chave de ouro essa lista. Caso quiser saber um pouco mais sobre Kimi no Koto, vou deixar também um link de um vídeo que eu fiz separado sobre essa obra, se tu quiser conferir e se eu não esquecer de pôr o link. Eu sei que eu deixei de fora o anime de Sou no Frieren, mas pra ser sincero, não foi uma obra que bateu com o meu gosto pessoal. É um anime bem produzido e isso eu reconheço, mas eu não acho que deva fazer parte de uma lista que leva o meu gosto em consideração, pelo menos pra mim não. Bem, esses foram os animes que mais gostei nessa temporada de outubro 2023. Espero que vocês também consigam tirar algum proveito dessa lista. E no mais, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima! Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.